Tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Animados para o retiro? Você já deu um bom dia para quem está do seu lado aí? Aproveita esse momento, dá um bom dia. A gente está muito animado, mas o retiro começa. Nosso coração fica cheio de expectativa. Quem já é da Oceânica há mais tempo sabe. Para cá? É porque eu estou aqui no meio aqui da fileira. Aqui? Tá certo agora? Quem já é da Oceânica há mais tempo sabe o quanto a gente valoriza esse tempo de retiro. Para a gente é muito legal, muito especial. Enfim, quem já sabe como funciona, a gente cultua a Deus de uma forma mais intensa mesmo, a gente se reúne mais aqui, então o nosso coração fica realmente cheio de expectativa. E a gente também fica muito feliz porque geralmente retiro, tem muita gente que vem visitar a igreja, enfim, vem ver como é e tal. E eu queria saber, quem está vindo num retiro aqui do Gol pela primeira vez, você pode ficar em pé no seu lugar? Não fica com vergonha não, é só para a gente conhecer você. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, valeu. Podem sentar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente está à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem procurar o líder da sua célula, podem procurar, enfim, qualquer pessoa aqui. A gente está mesmo com o coração completamente cheio de expectativa, enfim, para que Deus fale a todos os corações aqui. Sejam bem-vindos aqui, beleza? Queria já começar essa manhã lendo com vocês um texto que está lá em Êxodo, capítulo 40, se você está mais atento, você já sabe qual é o tema desse retiro, é sobre voltar à essência. Então eu quero já começar falando da presença de Deus, fico feliz pelas músicas que a gente cantou aqui. Minha oração é que essas músicas realmente sejam um desejo da nossa alma, nesses dias, e não só nesses dias, mas que isso seja levado para frente quando a gente voltar para a nossa casa, para a nossa rotina, que a gente mantenha sempre o coração assim, aquecido e cheio de temor diante da presença de Deus. Beleza? Abra então aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 40, a gente vai ler os versos 34 e 35, e eu quero fazer uma oração antes da gente ler o texto. Amém. Vamos ler Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. O texto diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. Sabe quando você tem um desejo imenso assim por alguma coisa, por algum objeto, e aí quando você finalmente consegue aquilo que você deseja, aquilo, a partir daquele momento, começa a perder o valor? Não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Eu me lembrei, o primeiro carro que eu comprei foi algo que, na época eu queria muito, isso já tem bastante tempo, eu era um jovenzinho ainda. Eu me lembro que eu entrei, fui efetivado como analista de investimentos. Na época, era um salário maneiro, assim, fiquei todo feliz. Ainda morava com os meus pais, então, assim, eu me sentia rico, porque não tinha custo nenhum. E aí tinha um salário legal, e aí eu falei, óbvio que como todo brasileiro, eu vou comprar o meu primeiro carro. E aí eu desejava aquilo, eu queria tanto, eu comprei um Polozinho há 15 anos atrás. E aí, eu tinha todo um cuidado com aquele carro. E aí eu, tomava cuidado mesmo com ele, tentava lavar quase toda semana. Para quem me conhece hoje sabe que eu não ligo nem um pouco para carro, eu não lavo o carro nunca. Eu acho que desde que eu e ele voltamos lá dos Estados Unidos, eu lavei carro 5 vezes, em 5 anos. É uma média de 1 vez por ano. Eu não me importo com carro, não tô nem aí. As pessoas falam que o seu carro é imundo. Eu falo, cara, mas eu não me importo, eu não ligo para isso. Marcelo esses dias pegou meu carro, sabe você, que você foi a 5ª vez em 5 anos que lavou. E aí, cara, eu não me importo mesmo, mas eu lembro que lá atrás, com o meu carro ali, meu primeiro carro, eu lembro que meu pai pegou ele para dirigir, aí aquelas ruas esburacadas ali de Itaipu, ele passou em alguns buracos e eu, pai, olha aí, cara, vai estragar meu carro. Ele assim, Felipe, você tá zoando, né?
Um buraquinho assim pequeno, eu ficava todo preocupado. O tempo passou, eu me acostumei com aquele carro, o carro se tornou um objeto totalmente normal para mim, perdeu todo aquele brilho, perdeu todo aquele encanto. O que eu mais desejava se tornou algo completamente comum, perdeu completamente o valor, totalmente no meu coração. Com o tempo, as coisas tendem a perder o valor. A gente age assim, de uma forma muito natural. Quantas coisas que no início a gente dá o maior valor, mas com o tempo isso vai se perdendo. O problema é quando a gente começa a fazer isso com coisas que não deveriam perder o valor para nós. Por exemplo, quando a gente começa a deixar de valorizar a nossa família, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. O problema é quando a gente começa a parar de valorizar a saúde que a gente tem. Muitas vezes a gente só dá valor quando a gente, enfim, fica sabendo de alguma doença, de alguma coisa que acontece com a gente. Quando a gente deixa de valorizar as coisas que a gente recebe de Deus, que no início tinham tanto valor, a gente sabia que foi Deus quem tinha dado, mas com o tempo a gente começa a deixar de valorizar. Mas tem algo que é ainda pior. É quando a gente começa a deixar de dar valor para a presença de Deus. Se tem algo que é o pior, é quando a gente começa a deixar de valorizar a presença de Deus. Quando a gente começa a deixar o valor da presença de Deus se perder. Quando a gente começa a ter uma postura de quem banaliza algo que é tão precioso, tão imensurável. E como a gente é pecador, a gente sabe que infelizmente, isso acontece com todos nós. Não é à toa que a gente tem vários textos bíblicos que chamam a gente a voltar constantemente. E é daí que surge o tema do retiro. Por que a gente precisa falar de voltar à essência? Porque, infelizmente, a gente perde a essência de acordo com as circunstâncias. A gente perde a essência no meio da caminhada. E uma coisa que não era para acontecer começa a acontecer. O brilho vai se perdendo. Tantas coisas começam a aparecer na nossa vida no meio do caminho. Um trabalho novo que a gente conquista, um namoro novo, o casamento, as amizades. Às vezes são preocupações que surgem na nossa vida, até mesmo o ativismo dentro da própria igreja. E a gente começa a fazer tanta coisa que, infelizmente, a gente começa a deixar de dar valor para a presença de Deus. O nosso coração é tão mau que ele se perde assim com uma facilidade imensa. O coração começa a se confundir com as coisas. Infelizmente, ele desanima, ele se afasta e ele se perde novamente. E ele é capaz de rebaixar a presença de Deus a um mero momento que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Como se fosse um carro que envelhece, como se fosse uma roupa que sai de moda, ou então um item que a gente compra e vai perdendo brilho com o tempo. Por isso, constantemente, a gente precisa trazer o valor da presença de Deus de volta. A gente precisa resgatar a essência. Esse texto que a gente leu aqui, de Êxodo, é muito, mas muito impressionante para mim. Eu espero que eu consiga passar aqui nessa manhã a importância que esse texto tem para a gente. Moisés é uma das pessoas que mais teve intimidade com Deus. Quando você lê a Bíblia, isso fica muito claro para você. A forma como ele falava diretamente com Deus, as coisas que ele fazia mesmo pela presença de Deus, pelo poder de Deus. O próprio Deus vai falar isso a respeito de Moisés. O próprio Deus declara que com Moisés ele falava diretamente. E ele usa a expressão face a face. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. E repara uma coisa, esse texto que a gente acabou de ler, já é o finalzinho ali de Êxodo. A gente já vai entrar em Números. Nesse momento aqui, Moisés já tinha tido várias, mas muitas experiências com Deus. Moisés já tinha visto a sarça pegar fogo sem ser consumida. Ele já tinha visto a vara se transformar em serpente, depois voltar a ser vara. Ele viu Deus enviar 10 pragas contra o Egito. Era uma nação gigante, poderosa naquele tempo. E Deus faz isso para libertar o seu povo da escravidão. Moisés aqui tinha visto já um mar se abrir e todo o povo tinha passado no meio do mar. Mais ou menos 2 milhões de pessoas naquele tempo passaram no meio de um mar. Moisés recebeu do próprio Deus as tábuas da lei. Moisés conversou várias vezes com Deus diretamente. Moisés já tinha visto a forma de Deus. Moisés falava com Deus com ousadia. A palavra vai dizer que ele era considerado um amigo de Deus. Deus revelou muitas coisas para Moisés e para o povo por meio de Moisés. E aí Deus dá várias ordenanças.
E aí todo o trabalho de entrega das leis morais, civis e cerimoniais é terminado. O tabernáculo que Deus desejava, com todos os utensílios, é armado. Aí o texto diz que, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a partir desse momento, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Esse mesmo Deus, agora impede o seu amigo, seu servo fiel, de entrar de qualquer jeito na sua presença. Não pode entrar de qualquer jeito. Olha isso. Eu não sei se você já pensou, você já leu o Antigo Testamento pensando que tinha detalhes demais no desejo de Deus em relação aos casos de ofertas, de sacrifícios, de perdão de pecados, de aproximação? Quantos detalhes a gente lê ali nos 5 primeiros livros da Bíblia de como tudo tinha que ser feito? O fogo do incenso era de um jeito, a receita do incenso, o tamanho da bacia, como cada peça tinha que ser, de que material era para ser feito, de que medida, quando tinha mofo, quando tinha lepra, quando nascia menino, quando nascia menina, quando a mulher estava menstruada, quando saía sêmen do homem, quando o povo cometia pecado intencional, quando o povo cometia pecado que não era intencional. Quantos detalhes Deus dá? Você já pensou por quê? Tudo isso era para ficar muito claro a santidade do nosso Deus. Ele não era qualquer um. Esse povo ainda não conhecia a Deus como Moisés conhecia. A humanidade não conhecia a Deus, o pecado entrou no mundo, ele distorceu completamente os nossos valores, as nossas percepções. Agora Deus está se revelando para um povo por meio do qual ele vai trazer redenção para a humanidade. Esse povo precisava entender quão santo é esse Deus que era o único Deus verdadeiro. Ele não era qualquer um. Ele não era uma divindade criada pelos homens, como as nações ao redor faziam. Ele se importava com a vida humana. E ele faz isso até os dias de hoje. Até a quem ele mesmo chamava de amigo. Depois que tudo foi revelado, depois que tudo começou a valer, a partir daquele momento, ele não podia mais se aproximar sem observar todos aqueles rituais. E quem não agisse assim morreria. Tamanha era a santidade de Deus. Qualquer um que fizesse qualquer coisa fora dos parâmetros dados por Deus morria imediatamente. E aí a gente vê vários casos, para confirmar isso que eu estou falando aqui, os filhos de Arão morreram na hora, fulminados, porque eles acenderam um incenso profano. Era um incenso que Deus tinha mandado fazer. Miriam ficou com lepra porque desagradou a Deus. Um jovem no meio lá do povo foi apedrejado porque tomou o nome de Deus em vão. E foi o próprio Deus que mandou fazer isso. Deus queria que o povo entendesse quão santo ele sempre foi. O tempo todo, ele mesmo vai repetir nesses livros do início da Bíblia, sejam santos porque eu sou santo. O tempo todo ele dá uma ordenança e fala, façam assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu existo desde a eternidade. E tudo isso se seguiu por mais ou menos 1.200 anos. 1.200 anos, isso é muito tempo. O país que a gente vive, ele tem 500 anos de existência. A presença de Deus era manifesta a partir de então, apenas num lugar chamado de Santíssimo. Pouquíssimas pessoas podiam se aproximar. Era um privilégio dado para muito poucos. Deus ordenou que Moisés construísse um tabernáculo, era tipo uma tenda, e a relação dele com o povo aconteceria ali. Nesse tabernáculo, o povo ofereceria ofertas a Deus, sacrifícios a Deus, adoraria a Deus e se aproximaria um pouco de Deus. Só que Deus estabeleceu somente uma das 12 tribos para ser responsável por tudo que acontecesse ali, a tribo de Levi. Cara, um povo grande, 12 tribos, só uma vai poder fazer as coisas dentro do tabernáculo. E nesse tabernáculo tinham 2 partes essenciais. O lugar santo, que era o lugar em que os sacrifícios aconteciam, e tinha um lugar muito pequeno, muito reservado, chamado de lugar santíssimo. Era o santo dos santos. Esse lugar era altamente especial, totalmente separado. Só o principal sacerdote, que era chamado de sumo sacerdote, era o único autorizado a entrar nessa parte. E ele só podia fazer isso uma vez por ano.
e ele entrava ali para fazer um sacrifício por todo o povo. A presença de Deus só era manifesta ali, nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E isso era algo visível para o povo, era algo didático, para eles entenderem que o único Deus verdadeiro não era como os outros deuses. Ele era o único Deus, totalmente santo, totalmente separado. Ele merecia toda a reverência, toda a honra, toda a majestade. O ser humano não pode se aproximar desse Deus de qualquer jeito. Era isso que tinha que ficar claro para todo mundo. O que separava o lugar santo desse lugar santíssimo era um véu, era uma espécie de couro bem grosso. Esse véu era muito significativo. Por milhares e milhares de anos, esse véu separou a presença de Deus de todas as pessoas. E aí, depois que o povo entra na Terra Prometida, que Israel se estabelece lá, um templo vai ser construído no lugar do tabernáculo. E ali um véu também é colocado, e ele continua separando a presença de Deus do povo. Toda aquela reverência foi mantida. Imagina só para a gente tentar contextualizar. Imagina que a gente aqui estivesse ainda vivendo de acordo com os parâmetros dos tempos antigos. Aí a gente combina de vir para esse lugar, para buscar a Deus, como a gente está fazendo no retiro. Aí todos se preparam para adorar, para buscar, a gente jejua, como a gente fez. Mas aí só uma pessoa de todos nós aqui vai poder entrar na presença de Deus. Você já imaginou isso? Pior, porque se fosse igual antigamente, a gente não poderia nem se reunir aqui. A gente teria que comprar um monte de passagem de avião e ir lá para Israel, para Jerusalém, para chegar um pouquinho perto de Deus, se a gente quisesse. A presença de Deus é valiosa assim. Mas todo esse protocolo vai durar até um certo momento da história, até que Jesus vem. E tudo muda. Jesus, sendo Deus e sendo homem, quando ele morre naquela cruz, ele faz com que esse véu seja rasgado. E a implicação disso aqui para a gente é absurda. A presença de Deus, a partir desse momento, se torna acessível a todos aqueles que creem. Jesus tornou possível o nosso acesso a esse Deus que continua sendo santo da mesma forma, por meio do seu sacrifício perfeito naquela cruz. Jesus foi quem tornou a presença de Deus, que continua sendo importante do mesmo jeito, se tornar acessível a mim e a você. Foi Jesus. E quantas vezes a gente não dá valor a isso? Quantas vezes a gente perde de vista quão profunda, quão preciosa, quão santa é essa manifestação da bondade e do amor de Deus por meio da sua presença santa. Até mesmo no momento de culto, como a gente tem semanalmente, ou no momento de reunião de oração, ou de encontro de célula, quantas vezes a gente se reúne sem ter esse senso de temor, de encantamento pela presença de Deus que é assim? Quantas vezes a gente chega num culto de sábado ou de domingo com o coração frio, distante, sabendo que a presença de Deus vai se manifestar no nosso meio? Quando a gente fala que a gente precisa voltar à essência, é disso que a gente está falando. A gente precisa voltar à essência. Todos nós precisamos voltar à essência. Voltar a dar valor ao que nunca perdeu o valor essencial. Nosso Deus, em essência, Ele é assim, Ele é totalmente bom e é totalmente santo. Ele é gracioso, Ele é cheio de amor, Ele é amigo, Ele é perfeito. E a gente não pode viver como se isso não fosse verdade para o nosso coração. Voltar à essência tem a ver com relembrar a essência do nosso Deus perfeito. Diante disso, eu queria trazer uma única lição para ficar guardada no nosso coração. E a gente discutir daqui a pouco nas células. A presença de Deus é muito valiosa e deve ser amada e temida. A presença de Deus é muito, mas muito valiosa e deve ser sempre amada, desejada, mas também temida. A presença de Deus tem que ser o que a gente mais deseja. A gente acabou de falar aqui no Antigo Testamento quantas restrições existiam para que uma pessoa se aproximasse da presença de Deus. Quantos textos bíblicos vão mostrar para a gente o quão santo é o Senhor, quão separado da gente Ele é.
Um dos homens mais íntimos de Deus foi impedido de entrar na presença dele de qualquer forma. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, porque agora a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Além disso, a palavra vai dizer para a gente que nesse momento, nesse exato momento, milhões e milhões de anjos estão na presença manifesta, total, do nosso Deus, e eles estão cantando Santo, Santo, Santo. Nesse exato momento, milhões e milhões de anjos estão na presença de Deus, estão curvados em adoração, declarando, reconhecendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diante da presença manifesta de Deus, gloriosa, santa, toda a criação se dobra e adora. Quantas vezes a gente vem a um lugar como esse e talvez a gente não dê a importância merecida ao que acontece. Você consegue perceber que Deus está aqui? Você consegue entender que a cada momento que a gente se reúne para cultuar, Ele vem se fazer presente? Cada reunião de oração que a gente fecha os nossos olhos e coloca diante de Deus a nossa súplica, o nosso clamor, Ele se faz presente. Pelo menos você tem alguma expectativa de encontrar com esse Deus aqui nesses dias. Como fica o nosso coração diante dessa santidade impressionante? Antigamente, as pessoas morriam se aproximassem dele de uma forma inadequada. E eu pergunto a você, o que mudou na cabeça de Deus? Nada. O que mudou para mim e para você? Apenas que Jesus morreu numa cruz e pagou um preço impagável no nosso lugar. É a única diferença. Hoje essa presença santa é acessível a mim e a você, porque Jesus recebeu a ira santa de Deus. E Ele recebeu aquela ira santa também pelas vezes que a gente banaliza a presença dEle. Também pelas vezes que a gente se apresenta de forma inadequada diante de Deus, pelas vezes que a gente falta com respeito, pelas vezes que a gente demonstra ingratidão a Ele, pelas vezes que a gente tem falta de noção diante dEle. O véu se rasgou de alto a baixo para que todos aqueles que creem em Jesus pudessem ter acesso a algo que antigamente era completamente inacessível. Isso precisa ensinar o nosso coração a não banalizar a presença de Deus. A gente não pode achar que a presença dEle é qualquer coisa. Eu sei que às vezes a gente fica cauterizado, a gente nem se dá conta do que a gente faz. Quantas vezes eu fiz isso diante dEle? Mas Ele continua sendo santo, santo, santo. Ele continua sendo Deus totalmente digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa contrição, de todo o nosso louvor. Quantas pessoas tiveram contato com Deus no passado, e quando elas se deram conta disso, elas ficavam admiradas porque elas não tinham morrido. Você já leu a Bíblia reparando nesses detalhes? Quantas vezes Deus se manifesta lá no Antigo Testamento e fala com as pessoas, e as pessoas quando se dão conta, elas falam, caramba, eu não morri. Você consegue perceber a profundidade. É por isso que o sacrifício de Jesus naquela cruz é impressionante. Não porque Ele apenas perdoa os pecados que a gente já reconhece como horríveis, como nojentos, como repulsivos, mas também por livrar cada um de nós da ira de Deus por pecados que a gente nem percebe e que a gente continua cometendo nos dias de hoje. Por que a gente acha que perder o primeiro amor é algo normal? Não é normal. A gente perde por causa da dureza do nosso coração. Por que a gente acha que cantar louvores sem ânimo ou sem reverência diante de Deus é normal? Não é normal. É porque a gente ainda não percebe quão santo e quão glorioso o nosso Deus é. Por que a gente acha que a gente pode continuar caindo em pecados no nosso dia a dia? Depois a gente vai pedir perdão a Deus e Ele vai me perdoar, porque Ele sempre faz isso. Como se Deus nem ligasse. Isso não é normal. É porque a gente ainda não entendeu de uma forma mais profunda e intensa o peso da cruz, que não estava sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros do nosso Salvador misericordioso.
Esses meses a gente estava lendo a leitura anual. Enquanto eu lia ali os livros de Êxodo, Levítico, vendo todas essas exigências de Deus, tudo que ele pedia quando o povo tinha que adorar, quando o povo apresentava ofertas, os rituais de expiação de pecados. Cara, parece que Deus me visitou de uma forma tão diferente. Eu senti ali na minha sala, sabe, de uma forma muito forte mesmo, uma sensação da santidade de Deus. E, cara, eu realmente assim, comecei a reconhecer quantas vezes eu banalizei a presença dele. Quantas vezes eu não valorizei a presença dele. Eu comecei a chorar, sozinho, na minha sala, e pedir perdão a Deus. Como que eu posso agir assim com Deus que é tão santo? Como que eu posso não me deslumbrar com tanta bondade, com tanto amor que Ele tem por mim em todo o tempo? Como eu posso achar que participar de um culto como esse, ou vir para um retiro assim para buscar a Deus é algo normal? A gente normalizou, mas isso não é normal. Isso é impressionante. É um privilégio, é uma dádiva de Deus. Se o povo do tempo de Moisés pudesse ver o que a gente vê hoje, se ele visse a forma como a gente adora a Deus, eles iam ficar impressionados com a gente. A dureza do nosso coração é que faz isso parecer algo corriqueiro. Se aproximar de Deus para a gente se tornou algo possível, porque Jesus tornou isso possível. Foi a cruz. Foi a cruz, galera. Foi a cruz. Foi a entrega amorosa e inexplicável de Jesus. A gente é tão pecador, a gente é tão mal, que a gente tem a facilidade de transformar coisas que são tão grandiosas assim em coisas pequenas. Coisas que são tão sublimes assim em coisas banais. Coisas que são tão santas em coisas comuns. O nosso Deus não é nem de longe alguém comum, Ele continua sendo santo, da mesma forma, do mesmo jeito, Ele não muda, a palavra ensina isso pra gente. Ele continua sendo perfeito em majestade, Ele continua sendo perfeito em grandiosidade, Ele continua sendo perfeito em bondade, em amor, em graça e misericórdia. Ele se fez homem em Jesus, para que a sua presença fosse possível a todos nós. Amém? Eu queria fazer então 3 aplicações para a gente. E aí você pode discutir isso depois na sua célula. Em primeiro lugar, não banalize a presença de Deus. Não banalize a presença de Deus. Nesses dias de retiro, já que você veio para cá, eu não sei como está o seu coração aqui, se você já veio com expectativa, cheio de desejo, ou se você só veio para ver qual é. Eu quero dizer uma coisa para você, você está aqui por um propósito. Você não veio à toa para esse lugar. Não banalize a presença de Deus. E não só aqui nesses dias de retiro, isso vale também para toda a nossa vida. Todas as vezes que a gente se reúne para cultuar, todas as reuniões de oração que a gente tem, seja lá na igreja, ou seja sozinho no nosso quarto, às vezes que a gente se coloca diante de Deus, não haja como se participar disso fosse algo normal. Não é, isso é uma dádiva, isso é um presente, é maravilhoso demais. E a gente precisa agir como se fosse uma dádiva mesmo. É uma bênção que Deus nos dá, isso é algo inestimável. A gente poder se reunir num lugar como esse e cultuar o nosso Deus, tendo a certeza da sua presença. A única coisa hoje que impede a gente de ser fulminado como era antigamente, é que Jesus já recebeu isso no nosso lugar. Ele já se sacrificou por cada um de nós, por Ele ter dado a vida na cruz, a presença de Deus pode ser dada a todos os que crerem, em qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso a gente pode fazer retiro. Que bênção. A gente pega o nosso carro, 1 horinha está aqui. Imagina ter que pegar um avião e ter que ir para Jerusalém. Ia ser caro pra caramba. Ia ser impossível morar lá, porque lá é pequenininho. Que privilégio a gente tem. Não banalize a presença de Deus. Quantos homens e mulheres na história gostariam de viver esse momento que a gente vive hoje, em que a presença de Deus pode ser desfrutada assim, num lugar como esse, que Deus pode ser buscado em qualquer lugar, que Deus pode ser adorado, louvado, sem precisar de ritos difíceis. Então, nesses dias de retiro, participe dos cultos aqui, tendo a certeza do privilégio que é sentir a presença de Deus. Participe de cada reunião de oração, tendo a certeza da presença de Deus aqui no nosso meio. Venha a cada encontro, a cada reunião com um coração cheio de temor, cheio de reverência. Nosso Deus é santo, Ele continua sendo santo.
Não banalize a presença de Deus. Segunda aplicação, volte a buscar o Senhor com desejo. Volte a buscar Jesus com desejo no seu coração. É impossível a gente entender todas essas coisas e o coração não arder. É impossível a gente perceber toda essa santidade, toda essa grandeza de Deus, o nosso coração não ficar cheio de desejo, cheio de paixão, cheio de alegria. Se hoje você não tem sentido esse desejo profundo aí dentro, então reflita no que pode ter acontecido. O que fez com que você chegasse nesse nível? Onde foi que você caiu? Em que momento o coração se esfriou? Que pecado entrou e permaneceu lá dentro? A palavra ensina a gente a agir assim. Quando a gente reconhece que a gente está distante, que a gente se esfriou, reflita. Se coloca diante de Deus, Senhor, eu acho que eu sei onde foi, que tudo começou a desandar. Peça perdão e volte para o Senhor. Nesses dias, faça isso, busque Jesus com todo o seu ser. Volte a buscar com desejo. Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele vai falar, Ele vai se manifestar, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar. Eu garanto isso a vocês. A gente precisa buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso desejo. Ele é a fonte da vida. Ele é a única fonte da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro consolo. Ele precisa ser o mais desejado. Ele é a essência da vida. Não só da vida cristã, não, da vida toda. Ele é a essência de toda a criação. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. Por fim, a terceira aplicação. Adore Jesus com tudo que você tem. Adore mesmo. Adore com todo o seu coração. É somente por causa de Jesus que a gente tem acesso a essa doce presença do Espírito Santo. Somente porque Ele recebeu a ira justa pelos nossos pecados é que a gente não é consumido imediatamente. Toda vez que a gente se apresenta diante de Deus sem temor. Só por causa de Jesus. Para pensar na sua vida todas as vezes que você participou de um culto totalmente distante, desanimado. Você nem cantou direito. Você só cantou porque a música estava lá rolando. Você ficou assim de olho aberto. Você nem quis adorar a Deus de verdade. Sabe por que você não foi consumido naquele momento? Porque Jesus morreu por você na cruz. E Ele sabe tudo que existe no nosso coração. Ele sabe todos os podres que só a gente sabe que existem. Que a gente não fala nem para o nosso melhor amigo, para o nosso melhor amigo. Ele conhece toda a história da nossa vida, Ele conhece o nosso passado vergonhoso, Ele conhece cada desejo egoísta que a gente tem, cada desejo obscuro. Ainda assim, Ele é o mesmo Deus que veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. E Ele quer fazer isso com cada um de nós. A gente precisa reconhecer diante dEle todo o nosso pecado, pedir perdão de verdade, e então correr para os seus braços. E a gente com alegria. Por isso Ele foi para uma cruz. Por isso Ele é merecedor de toda a nossa gratidão. Então, nesses dias aqui de retiro, além de voltar a valorizar a presença de Deus, além de voltar a buscar, adore com tudo que você tem. Adore, se incline diante dEle, reconheça que só Ele é Deus, só Ele é digno de todo o seu coração, de todos os seus desejos, de todas as suas afeições, porque só Ele é mesmo. A presença de Jesus é a coisa mais valiosa que existe. Se for preciso, desliga o seu celular, aproveita esse tempo de retiro, para de andar com o celular na mão, aqui nesses dias, deixa lá no seu quarto, deixa desligado. Avisa lá a galera, os seus amigos, o grupo de trabalho, estou aqui no feriado, se você puder fazer isso. Se for preciso, apague os aplicativos que te fazem perder tempo. Faz isso aqui nesses dias de retiro. Se isso te fizer bem, continua isso depois na sua vida, no seu dia a dia lá fora. Se for preciso, jejue. Faça jejum diante de Deus aqui nesses dias. Se for preciso, ore mais, e mais, e mais, e mais. Aproveite esse tempo de retiro para se aproximar do Senhor. Adore com tudo que você tem. Aproveite esse tempo aqui para se colocar diante do Deus que te amou, que te chamou, que te perdoou, que te salvou. Faça isso para a glória de Deus. Amém? Quero fazer uma oração com vocês. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado porque o retiro começou. Eu sei que muitos irmãos e irmãs aqui
Então, com uma expectativa no coração, Senhor, a gente quer ouvir a Tua voz. Obrigado pela Sua palavra, obrigado agora aqui. Continua falando com cada um de nós, abençoa agora o momento de célula que a gente vai ter, abençoa todas as programações aqui nesse retiro, cada culto que a gente vai te oferecer, Senhor, cada conversa, cada momento, seja exaltado e adorado em todo o tempo aqui, Senhor. Nós queremos te entregar mais uma vez o nosso coração, a gente quer pedir que o Senhor fale com a gente em todo esse tempo, dá para a gente experiências novas contigo, Senhor. Fala o coração de cada um aqui, fala o coração de cada um, por favor, Senhor. Nós pedimos isso a você, no nome de Jesus, Deus. Amém.